Fala galera, beleza? Bora pra continuação do review do Tylon aqui. A gente parou no último vídeo na mão 36, que ele abriu esse Ice 9, tomou call de todo mundo. A gente sabe que esse The Real é um cara bem maluco da mesa. No fim da mão a gente ganhou com Ice 9 aqui. Então, sem muita conversa, vamos seguir o baile que tem bastante mão pra gente continuar vendo aí. Outra mão que a gente jogou, o Ice 7 aqui do TG, ele foldou. Eu acho bem bom foldar esse Ice 7 off aqui do TG. Mesmo tendo esse tanto de ficha, a gente tem bastante ficha aqui, eu acho que a Ice 7 é uma mão que vai jogar muito mal no geral. Até o Ice 9 aqui também eu já acho que pode ser mais fold do que raise. Então o Ice 7 que ele foldou do TG. Vamos um Ice Dama no Big Blind. O Derville maluco deu limp. O Canioso deu um raise quase 4x ali. E a gente Tylon foi tribetou, né? Foi limp, raise e nossa tribet. Acho ok tribetar sim. No geral, acho que a ideia talvez seja jogar só contra o Caniostro, né? Então eu acho que o range dele é para ser um range grande, né? Maior do que o normal, que ia punir o limp, porque sabe que já tem a leitura que esse cara é um maluco. Então acho que o Ice Dama é bom a gente dar uma protegida nessa mão, principalmente porque a gente vai jogar fora de posição. Então acho ok sim da raise. O tamanho do raise tá ok também, não tá, podia ser um pouquinho mais até, 760, mas ainda o 720 tá um size bem bom. O The Real foldou e o Canioto deu call. Flop 6, 8 e 10, né, todas de paus. A gente tem o Flush Draw Nuts aqui. Então a gente tá bem defendido nessa mão. A gente tá bem tranquilo aqui. Além de que o Ice Dama já pode estar ganhando essa mão de um Ice Valete que dá call, um Ice 9 naipado que às vezes dá call essas mãos assim. O Ice 10 lá que ele pode ter, ele acertou. O Ice Dama, Ice Rei a gente tá perdendo, mas não tem como ele ter essa combinação de ases com Ice de paus já ter feito flush, então a gente tá numa boa. O que a gente pode encontrar aqui nesse range também é muita combinação de Rei Dama, de Rei Valete, de Dama e Valete, que às vezes que for naipada já fez o flush. Mas mesmo assim ainda a gente, nesse pior, acho que é o pior cenário que a gente vai encontrar, a gente ainda tem alguns draws, alguns outs, né, pra escapar. Então acho que a gente tá meio tranquilo. E no geral, esses boards 6, 8, 10, ele não é tão seco, né? Lógico, ele é todo do mesmo naipe, mas se fossem cartas mais espaçadas, uma C-bet tende a passar bastante vezes, porque o vilão só vai continuar quando ele tiver um flush draw bom e tudo mais. Mas aqui ainda tem alguma queda para sequência também, então acho que é difícil fazer o vilão foldar numa boa já de primeira. A gente já tem que, é legal bolar esse plano aqui já. Eu acho que cabe uma C-bet sim, acho que cabe uma C-bet bem tranquilo. Das vezes que a gente apostar, vamos supor que a gente aposte meio pote, 800 fichas aqui, o pote vai para 2.400 e ele vai ao win de 3.400 no pote que vai ter 2.400. Então a gente vai ter que dar um call ali de 2.600 fichas mais ou menos para participar de um pote que vai ter quase 9.000 fichas ali. Então não é o pior dos cenários também, tendo duas overs e o nut flush draw. Então acho que a C-bet que cabe sim, bem tranquilo. O Tylon apostou 1.099, uma aposta bem forte. Não sei se precisa ser tão forte assim, né, já que a gente tem muita defesa aqui nesse board. Então a gente não precisa apostar, mandar sempre essa bomba aqui não. E aqui meio que já comito o cara, tipo, ele não tem muito o que fazer. Quando ele dá call aqui de 1.099
o pote vai para 3.700 fichas e ele fica com 2.400 para trás. Então meio que ele ou é win ou é fold. É legal a gente já saber o que fazer quando isso acontecer. E mesmo que ele dê call, a gente já meio que tem que saber se a gente vai querer atolar esse Ice Dama até o river ou não. Ele foldou direto, então é ok. Uma linha ok aqui também seria id check, eventualmente às vezes que ele apostar a gente ir all in, é uma linha bem legal, né? Se a gente tem alguma leitura que ele pode ser um pouco mais agressivo que o normal e tal, que se a gente sabe que ele é passivo, ele vai dar mesa muitas vezes, então é legal a gente pensar em apostar mesmo, apostar um valor um pouquinho menor, tipo algo perto dos 40%, 50% do pote. Acho que seria um size legal aqui nessa situação. 70% já acho que a gente demonstra para ele, fica fácil para ele perceber que a gente não vai largar mais. Então aí fica mais difícil ele pagar querendo correr atrás de um draw, alguma coisa assim. Continuando aqui, 8 e dama, a gente está no meio da mesa, limp do TG, limp atrás do Tylon. Eu acho bem ruim a gente dar limp atrás com 8 e dama do meio da mesa. Acho que é uma mão até ok pra gente pensar em dar raise. Lógico que 8 e 9 naipado, acho que é obrigatório a gente dar raise, que é uma mão que joga muito bem o pós-flop aqui. Porque quando o vilão dá limp, ele tende a querer ver o flop. Então provavelmente ele vai pagar o raise que a gente der. Se a gente fizer um raise coerente, claro. Então, com 8 e dama aqui do meio da mesa, se fosse o botão, ainda até menos pior a gente dar um limp atrás, mas ainda assim prefiro dar raise, porque no cenário aqui a gente vai liberar spot pro pessoal da limp também, então vai entrar muita gente na mão. Por mais que a gente tenha uma mão especulativa, qualquer mão que a gente tenha, ela acaba perdendo um pouco da sua força quando joga com muita gente. E o principal fator é que se outras pessoas entrarem aqui, a gente não vai estar em posição, que é a grande vantagem da gente querer jogar essas mãos especulativas. Então acho que o raise seria o melhor. E o fold aqui também dá pra foldar bem tranquilo, não tem problema. Tomamos um raise 5 blinds aqui, fez 5 vezes o nosso limp. Um call aqui de um cara que ficou com 22 blinds para trás. Call do primeiro raise, do primeiro limp. Aí por mais que seja um spot ruim pra gente, né? Porque a gente vai ficar fora de posição contra dois. Um deles tem 22 blinds para trás. E quando a gente dá call de 500 fichas aqui, o pot vai exatamente por stack que ele tem lá. Vai ter 2.200 fichas no pot. Então é um spot bem ruim. Só que além disso, tipo, a gente tem 17% de pot odds. Né? O que isso quer dizer? A gente precisa realizar a equidade da nossa mão 17% das vezes só. E com 8 dama é uma mão bem ok da gente conseguir realizar essa equidade até mais vezes que isso. Então a gente tem odds necessárias e uma implied odds enorme. Das vezes que a gente acertar um bom flop e esse cara aqui atolar 20 blinds a mais, tem tudo isso. Então acho que o call ficou meio que obrigatório aqui. Um flop ficamos na broca. Não ficamos flush draw, não temos backdoor de nada. Então é um flop médio bom pra gente, a gente não tem muito o que fazer assim. Esse vilão aqui sai apostando um blind, acho que é a aposta mais sem sentido que poderia acontecer. Tá, não deu call porque é como se ele tivesse dado mesa, né? Se fosse num cenário que a gente estivesse jogando só contra ele ou tivesse em posição, acho que o raise que seria uma coisa boa. Porque às vezes que a gente toma call, a gente tem a broca como defesa. E a gente começa a pôr pressão nesses caras aqui para fazer eles jogar mais certinho também. A gente sempre que a gente consegue efetuar jogadas para fazer a galera foldar, a gente consegue criar uma dinâmica melhor na mesa para o nosso lado, a nosso favor. Mas aqui por ter esses dois, acho que até esse call de um blind é até ok. O cara que deu raise de novo para 500. Mas por mais que seja 100, quando o cara faz 500 aqui também é uma aposta que não faz muito sentido, né? Se ele quer punir esse pessoal que deu esse limp, ele queria fazer algo tipo meio pote, né? Então fazer 500 aqui é bem ruim. Outro aqui deu call, esse aqui foldou. E aqui nesse cenário de novo, se a gente parar pra pensar, a gente tem que
ganhar essa mão aqui no turn já 10% das vezes. Se a gente pensar só na broca, né, que a gente tem o 10, que são 4 outs, a gente vai acertar esses outs 8% das vezes. Então, esses 2% eles cabem como implied odds. Nem sempre o 10 de espadas, talvez a gente não consiga recuperar muito mais ficha depois, mas ainda assim eu acho que é bem ok a gente dar esse call, porque às vezes que não vier um 10 de espadas, a gente pode extrair mais ficha nas próximas, no river, ali na próxima street. Então aqui o call ainda fica meio obrigatório. Bate o 10 sem surpresa, né? E acertamos a sequência. Aqui a gente perde para dama e rei. Mas não vejo muito dama e rei jogando desse jeito aqui com esse cara aqui, por exemplo. Não sei se ele daria raise nessa broca ou não. O Magic aqui, a gente não tem muito mais o que foldar para ele, né? Mesmo que ele possa jogar assim alguns rei e dama, mas a gente não tem como foldar mais pelo tanto de ficha que ele tem e tanto ficha que tem no pote. Então acho que eu daria a mesa aqui de novo, para ver se esse cara aqui ele tá com uma tendência agressiva na mesa, então é provável que ele queira apostar de novo, né? E da mesa, e se ele apostar algo ali de como 1500, é bem ok a gente já ir de all-in, porque às vezes que ele tiver flush draw ainda tem a chance dele querer pagar, né? E quando a gente dá só call, não bate flush, a gente não consegue extrair ficha nenhuma mais, né? E isso partindo pelo que a gente tá ganhando na mão, né? Tipo, não tem, às vezes que ele tiver rei dama, são poucas combinações de rei dama que pode ter lá, quando a gente tem a dama aqui também. Então a gente tá sem muita preocupação na mão. O Tylon saiu apostando 2.500 fichas aqui. Ainda prefiro da mesa mesmo, para deixar ele, já que ele estava vindo nessa linha mais agressiva, acho que a gente da mesa é mais ok mesmo. Deixa ele blefar. Aqui a gente meio que tira a chance dele querer blefar algumas mãos e tal. Então, por exemplo, sei lá, ele tem um Ás e 9, ele já não sente tão bem mais, né? Ele vai ficar bem com um rei valete da vida só pra cima. Dama e valete provavelmente continua também, porque tá 2 pontos. Então acho que mesa era melhor mesmo. Ele deu call. E o Magic foi all-in. Aí bate um rei. Ainda o rei, a gente, no caso, às vezes que ele tiver a dama aqui também, a gente vai empatar provavelmente. Tipo, algumas combinações de Ás e dama que tenha, que vai seguir nuts no caso. Mas eu não sei se o Ás e dama conseguiria jogar dessa maneira também. Alguns Ás e dama de espadas algumas vezes. Então quando a gente tem a dama de ouros aqui já corta mais uma combinação importante. Então a gente tá sem muito problema também. Agora como jogado, acho que a melhor linha é ir all-in mesmo e torcer pra ele ter lá, tipo, pagar com rei valete da vida, alguma coisa assim. Foi o que o Tylon fez. E o cara foldou. Provavelmente estava no flush draw. O parceiro tem Ás e 10. Passa o dinheiro pra nós. Rei dama de espadas aqui do TG, acho bem ok a gente dar um raise, a gente tem muita ficha, é um rei dama mão que joga bem. No mini raise, no blind 50 a 100, quando a gente tem muita ficha aqui, eu acho que ainda dá pra gente fazer 3x ou 2.8, alguma coisa assim. O mini raise a gente acaba deixando de ganhar algumas fichinhas a mais nesse começo de torneio. Eu acho que é importante a gente conseguir essas fichinhas a mais nesse começo. E o mini raise, mas contra esse big blind aqui, o cara dá call de um blind, porque ele tem 60 blinds, não vai afetar em nada, então ele vai dar call muitas vezes com mãos que, por exemplo, ele não daria quando faz o 2.5 ou 2.8. Então eu estou nessa tendência de aumentar um pouquinho os meus sizes nesse pré-flop. Ainda mais quando a gente tem muita ficha. Tomamos um call lá do Deluca no cutoff. Mais um call aqui do Small Blind. E por incrível que pareça, o Big Blind foldou. Flop Ás 2 e 9. Por mais que a gente represente bastante esse Ás, né, abrindo do TG, o cutoff aqui ele tem 27 blinds para trás. Então o range dele nem sempre é tão fraco. Provavelmente tem bastante combinação de ases aqui também. Ás e valete, Ás e 10 que continua. E provavelmente não largue mais.
Aqui eu acredito que tenha bastante brothers, alguns pares também. E como a nossa mão já não tem muito escape mais, a gente não tem nenhuma carta de espadas que talvez melhore nossa equidade no turn e acerte o river, alguma coisa assim. Eu acho que nesse cenário eu já prefiro dar check fold mesmo. Continuar a próxima mão. Aqui o rapaz saiu dando um blind. É o mesmo cara que jogou a mão passada com a gente. Tá, ele não deu call de novo. Acho que é ruim esse call de novo. Se decidir querer continuar jogando essa mão, prefiro jogar ela de maneira mais agressiva, tipo fazer 500 aqui, e não só dar call. Aqui o parceiro deu call de um blind também. Bate outro Ice. Acho que não muda muito o cenário total. Eu ainda prefiro um check fold. Bate outro Ice. Acho que é muito otimismo achar que nosso rei high que tá ganhando. Acho que por mais que esse cara seja meio lock, ele pode ter alguma coisinha. Tem alguns pares aqui no range dele, parte 5 da vida, que acerta essa parada. Aqui para ter continuado, tem um Ás na frequência baixíssima, né? Alguns 9s que talvez tenham acertado e alguns outros pares também, par de 6 que ele não quis ir all-in pra flop, coisas assim. Aí aqui saiu postando pot, não tem muito mais porque a gente continua na mão. O parceiro lá foi all-in, call. E a gente vê a feiura da vida, né? O parceiro aqui foi all-in com rei high. E outro parceiro que tinha o full com 2, né? E tava tudo bem. Então é legal a gente ficar de olho nesses malandros aí. Vamos bora pra próxima. 3 valete no Big Blind fold, 3-7 fold. Valete dama. O parceiro deu limp. O Taino deu raise pra 330. Acho bom. Acho que o size pode ser um pouquinho maior também. Mas punir com essa mão daqui já é bem mais ok do que aquele 8 e dama suited. O parceiro deu call. Flop 3-5-6. O range dele aqui é muito grande sempre, né? A gente viu lá que ele tá dando limp com 2 e dama fora de posição. Então meio que se essas cartas estivessem em branco aqui, acho que eu vou betar sempre isso aqui. E começar a pôr pressão nesse cara, assim. Aí o Taino foi de check atrás. Acho bem ruim jogar de check atrás. A gente tem 2 overs aqui de qualquer jeito, então qualquer ice que bata a gente consegue representar, qualquer dama, qualquer valete a gente acerta um bom valor. Então, por mais que ele possa ter acertado, ele pode, mas não sei se ele aguenta aposta flop turn, river, principalmente às vezes que a gente acertar. Então, eu prefiro jogar mais agressivo mesmo. Bati um ice, ele deu mesa de novo. Acho que agora no ice a gente tem que apostar sempre. Apostar meio pote aqui, um pouquinho mais até. Foi o que o Taino fez. O vilão deu raise, deu clique, né? Deu mini raise. Daí acho que nesse cenário eu tenho que fazer, acho que é melhor foldar mesmo. Ele pode ter acertado esse ice, pode ter feito alguma sequência com a trupe aqui, ou com 2 pares de ice 3, ice 5 e deu esse raisezinho no maroto. E como nossa mão não tem muito mais como melhorar, acho que o fold acaba sendo a melhor opção. Então, foldou. Ficar de olho nele. Provavelmente vai jogar várias mãos contra ele, então é importante entender o que ele está fazendo. Limpe atrás. Tá, ele completou aqui. Não é um crime completar, apesar de eu não gostar muito. Mas com as 3 off ainda até ok, assim. Mas o fold também não é um crime, também é bem tranquilo foldar. Por mais que a gente tenha pot odds necessárias sempre, mas muitas dessas pot odds podem ser reverse quando a gente acertar o ice. E quando a gente acerta o 3 não tem muito valor, então jogar mais para 2 pares, alguma coisa assim. Call, check do Big Blind. Flop rei 5 valete, não tem muito o que fazer. Check fold mesmo. Valete 8. Foldamos. É bom foldar sim. Se fosse naipado, acho que o call é ok. Naipado, um raise é ok também. Né? Ainda mais tendo esse maluco aqui na mão. A gente consegue fazer esse aqui foldar muita coisa. A gente já cria um pot ok quando esse aqui pagar e a gente vai jogar uma mão que joga bem o pós-flop. Então o raise também seria uma boa. O off, o raise ainda é melhor que o call. Mas o fold eu acho que é melhor que o call também. Melhor que o raise também. Então, fold tranquilo.
Raise 2 off, não jogamos. 7-6, snipadinho, raise ok. Ele tá nessa linha de mini raise, ainda continua fazendo um pouquinho maior. Passou também, está passando mini raise, não tem, tá tudo certo. Raise 9 no TG1, ele deu raise. Eu não gosto muito, prefiro fold. Um Raise 9 off, mesmo com esse stack ainda prefiro fold. Se fosse snipado, acho que é bem mais ok a gente dar esse raise e jogar pelo flush. E por um bom top pair 9 a gente consegue desenvolver muito mais. Mas o off no geral eu prefiro foldar. Ainda mais que tem algum cara aqui com 15 blinds, que pode tranquilo chovar na gente. Tem um cara aqui com 13 blinds, pode chovar na gente. Então acho que o fold aqui é melhor mesmo. Aconteceu cara de quase 15 blinds aí chovou. 15 blinds, o TG. Eu acho que aqui a gente tem que foldar. Aqui dá até pra gente abrir o ICMizer para fazer essa conta, que é um programa que eu acho que ajuda bastante nesses spots de push fold. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês. O Tyler aqui deu call. A gente viu um rei 10 ali, mas ainda assim acho que o fold ele é mais legal nesse cenário aí. E aqui no ICMizer quero calcular o chip BBV. Eu colo a mão aqui que eu pego do Range History. Aí eu vejo. Será que tá certo essa mão? A gente é o TG1. Só para conferir aqui. Peraí. A gente não tem o rei e dama, mas o stack é esse, né? É isso mesmo. Não, mas o blind é 200. Aí esse vilão ele vai foldar 15 blinds. Deixa eu só arrumar esse stack que ele vai fazer diferença, né? Então o hero a gente tá aqui mesmo com esse stack. O vilão que foldou foi o do hijack. Ou foi esse do hijack que ele tinha 29.055 fichas. Opa. Então a ação é a seguinte, a gente dá um raise para 400. Aqui fold. Aí esse vilão aqui ele vai all in. E a gente quer saber se o nosso call nesse all in é bom. O que a gente tem que fazer? A gente tem que montar o range que a gente acha que ele vai all in. Então acho que nesse cenário é ok, ele é all in com todos os pais. Vamos dizer que é um range até mais loose. Acho que o pessoal desses níveis de 1-10 talvez não vá all in com todos os pais. Ele vai pegar aqui, acho que essas Broadway suited vai toda. Essas Broadways off também vai todas. E acho que no geral é mais ou menos isso. Não sei se ele faz isso com mais coisas não. Se a gente pensar, a gente pode até calcular mais uma vez. Nesse cenário a gente vê aqui que a gente pega nosso Raise 9 off até que ele tem que ser call sim. A gente vai ganhar no longo prazo quase um blind toda vez que a gente der esse call. Então acho que é ok. Para pensar que é um spot contra o TG, talvez ele não vá all in com essas mãos aqui. Aqui, por exemplo, eu acho que eu não iria. Talvez com essas aqui. Dá pra gente colocar assim. Um Raise Valete de bottom off, Raise 10 suited. Tá ok. Tem que calcular de novo. Daí o Raise 9 já fica bem fold. Então se a gente acha que ele tem um range maior, com todas as brothers, já fica ok. Se a gente acha que é um range um pouquinho mais tight, que a princípio era o que eu faria, por exemplo, eu com 15 blinds não iria all in com todas essas mãos, né? O rei 10 off que ele vai mostrar ali eu já foldaria. Aí a gente tem que foldar mesmo o nosso Raise 9, porque por mesmo que seja 15 blinds, a gente vai perder 1,74 blinds toda vez que a gente der o call. Então o fold ele é mais lucrativo. Mas demos call, conta forte. E segurou aí.
Próximo vamos ver um rei. A gente deu raise, manter o padrão no mini raise. Acho que ok se está mantendo o padrão, manter o padrão é importante. Trinca no flop. Tem um flush draw, que pode ser flush draw. Straight draw, poucas combinações de straight draw, 8 e 6 aí, mas acho que é mais difícil. O flop eu acho que a gente vai se betar muitas vezes, então mesmo com trinco eu acho que a gente tem que se betar sim. A gente tira valor ainda dos reis que acertou, são poucos os reis que acertou, mas Ás e 7 continua, Ás e 5 provavelmente continua, Ás de copas provavelmente continua. Então acho que é ok dar uma c-bet bem baixinha aqui. C-betar aqui tipo 500 fichas, 550, acho bem bom. Ele foi pro slow play, deu check. O vilão betou 700, tomamos call. Esse call aqui tem muita combinaçãozinha de flash draw. E tem algumas coisas ali com 7 também. Esse 5 e 7 algumas vezes também. Então, acho que dessa maneira como jogado, dar um raise aqui já seria talvez uma boa. Acho que esse aqui ele tem um range bem fraco, ele vai foldar muitas vezes. Meio que se a gente der call ele não vai apostar mais também. Então acho que meio que tanto faz. Vai ser muito difícil a gente conseguir tirar a ficha dele quando ele não tiver nada. E esse aqui provavelmente tem algum valor melhor do que o One World aqui. Então acho que um raise aqui para 2.000 fichas é bem legal, seria uma jogada boa. Então fez 1.600, faria um pouquinho maior, mas 1.600 ainda é um size ok. Aí o One World aumentou a aposta, né, quebrando tudo que eu falei que ia ser mais difícil ele ter valor. Então provavelmente quando ele realmente tem um valor, é um valor grande aqui, tipo 2 pares, talvez até trinca, top pair com kicker bom. Aí o final foi all-in, então não tem muito mais o que a gente fazer aqui. 2 pontos flush draw, a gente só tem que desviar. Desviamos de uma boa. Mas ainda, tipo, a mão foi bem ok. Eu não sei se eu atolo esse Ás e 9 no lugar desse cara. Porque quando a gente faz, se a gente voltar a mão e ver o size que a gente fez de check raise, ele tem 16% de pot odds, sendo que ele vai realizar a equidade dele aqui tipo 20% das vezes. Então esse call tá muito justo para ele dar só call e não precisar atolar. Então acho que por isso que esse size às vezes acaba sendo importante. Então acho que no lugar dele eu daria só call mesmo e daria esse raise com range mais forte. E aqui também, aqui tem esse cara, depois do raise, esse cara tem 25% de pot odds e as duas pontas ele vai realizar mais ou menos umas 20% das vezes também, já no turn. Então acho que também não é o caso de precisar atolar também. Mas eles decidiram atolar e a gente estava ganhando e segurou, não pode ser ruim. Vamos ver mais essas duas mãos aqui hoje. Um 7-9. Como é que foi? Deu um raise muito pequenininho. Apesar desse vilão estar short stack, acho que esse size pode ser um pouquinho maior sim. Tomamos um call. Esse flop não tem mais escape nenhum para nossa mão. Talvez uma linha ok seja apostar bem baixinho, que a gente vai, é o mais difícil que a gente vai perder aqui. Apostar só mais uma vez e foldar. E até apostaria um pouquinho menos, 450 no máximo aqui. A partir de dar call a gente tem que ir de check fold sempre. Em qualquer turn a gente tem que ir de check fold. Aí o Tyler foi check, o cara deu mesa, check de novo, ele deu check, acertou o valete. Segue o baile. Mini raise. A gente tem 7-8 naipado, é uma mão que joga muito bem o pós-flop. Então acho que ela seria meio que quase o bottom das mãos que eu daria só call. Então por exemplo, o 7-6 eu já penso em dar raise, né, colocar no meu hand de 3-bet light. O 7-8 ainda acho que é ok dar call nesse spot cutoff versus botão. Acho que o call é bem ok. A gente chama o big blind algumas vezes lá, mesmo no short. Essa galera não tá mais passivo do que agressivo, então ele tende a dar call do que chove. Acertamos o segundo par, apesar de ter muito
muita combinação de valete no range aqui, né? Tipo valete 10, valete 9, valete 8 sempre tá dando raise. Então, mas ainda a gente tem um certo valor. Acho que o primeiro call eu dou, o 7-8 aqui, bem tranquilo. Bate um 5 que não mudou o cenário pra ninguém, né? Acho que nem pra ele aqui também. Tem bem pouca combinação de 7-5, 2-5, praticamente não tem. Então, quando ele tende a betar aqui, tende a ser algumas combinações de flush draw. Pode ser que ele queira apostar um rei dama, por exemplo, de paus. Ele vai continuar barrelando. E os valetes, né? Acho que todos os valetes ele vai continuar apostando aqui para tentar extrair dos flush draw e tudo mais. Ele vai ser uma aposta um pouquinho mais forte, até 1.500, 1.800. Então acho que é ok a gente já foldar se ele apostasse. Quando ele dá mesa, eu acho que como a gente tem o valor de showdown ok, eu acho que é bem tranquilo a gente dar mesa atrás. Deixa eu pensar. O único cenário que não é bom a gente dar mesa atrás é quando tem muito turn ruim pra gente, né? Então, por exemplo, o turn ruim pra gente seria o quê? Um Ás, acho que seria ruim, um Rei seria ruim, mas um 9 já não é tão ruim, porque ele provavelmente não vai apostar quando bater o 9, ele vai apostar quando bater um Ás, quando bater um Rei, provavelmente ele aposte. Então acho que o check atrás é uma situação ok aqui. Daí bate o rei, é uma das cartas ruins pra gente. Quando ele aposta a gente tem que foldar. Ele deu mesa de novo, acho que tem que dar mesa de novo. Acho que a gente vai ver aqui um valete fraco mesmo. Valete dama e tá tudo certo. Então é isso, galera. Paramos aqui na mão 63. Estamos vendo uma média de 30 mãos por dia. Desse jeito a gente vai demorar um pouquinho esse review, mas eu tenho certeza que lá pra frente vai ter mais mãos standards, que eu já dei uma olhada. Então daí vai ficar um pouco mais rápido também a gente terminar esse torneio lá pra frente aí. Tranquilo? Qualquer dúvida que vão aparecendo, podem comentar aqui no vídeo, podem comentar aqui na minha página no Facebook, que eu sempre estou atualizando ela. O Twitter também estou sempre atualizando. E no blog, uma vez por mês, eu tento postar alguma coisinha legal pra vocês lá. Então sempre comuniquem aí qualquer dúvida que apareça e qualquer coisa estamos na área, beleza? Valeu, galera. Um abraço.